amém. Irmãos, para que nós vamos fazer com tudo isso? Né? O que nós vamos fazer com essa bênção da glória de Deus? Com essa bênção da presença, com essa bênção da unção, da cura, da libertação? O que nós vamos fazer? Lá vem bomba, né? Lá vem pedrada de novo, oh, aleluia. Irmãos, nós estamos prosseguindo para o alvo, amém? Estamos prosseguindo para o alvo. Deus nos deu essa direção de prosseguir para o alvo. O alvo é o nosso objetivo, mas há muitos meios para nós chegarmos no alvo. Há muita coisa que acontece durante a caminhada para nós chegarmos no alvo, amém? É verdade? O Paulo fala que nós temos como se fosse uma corrida. Vamos pegar as de 400 metros com barreiras. Tem barreira não? Tem um pouquinho de barreira aí na sua caminhada não? Você sabe que 400 metros com barreira tem aquelas linhas, né? Como que é o nome das linhas? Que você não pode pisar em cima. Se você pisar em cima, você é desclassificado. Tem o tiro, não sei se ainda é assim, o tiro para largada. Se você queimar a largada, você é desclassificado. Se você correndo naquelas linhas, né, na raia, chama raia, se você pisar na raia, é desclassificado. Se você estiver prestando atenção lá no teu alvo, que é o nosso, que é Cristo, que é a salvação, que é a eternidade, que é o que Deus planejou para nós, se você estiver prestando atenção lá no alvo, se você olhar de lado para ver quem está chegando do seu lado, você é capaz de você se perder a concentração e o teu inimigo te derrubar e você é desclassificado. Se você cair na barreira, você é desclassificado. Então Paulo fala que nós estamos nessa corrida. E o alvo é levar o evangelho. O alvo, o nosso, quem já alcançou aqui a salvação eterna? Você alcançou a salvação? Quem que alcançou? Quem acha que já alcançou a salvação, está no caminho dessa salvação? Esse é o nosso alvo. Agora o Senhor está te chamando e liberando isso para nós continuarmos e sermos salgarmos, levarmos esse evangelho. Então ele escreve uma carta aqui de Filipenses, incentivando aquela igreja. Irmãos, vocês se perderam por quê? O que aconteceu? O que aconteceu durante essa trajetória você pisou em na raia, você olhou de lado, você balançou, você tropeçou no obstáculo, e ele incentiva, mas ele está preso, é um homem preso incentivando uma igreja livre a avançar, um homem preso que logo, anos depois, vai à morte, e ele está incentivando uma igreja livre a avançar, a seguir, a não desanimar, a não brigar, não lutar entre si, a não desanimar e por causa dos obstáculos entre irmãos, entre situações. Ele até cita lá Evódia e Sinti, que duas mulheres que estão brigando, e ele fala para elas: irmãs, vocês têm o nome escrito no livro da vida, irmãs, vocês estão brigando por quê? O que está acontecendo que vocês estão assim? Olha para o alvo. Não pisa na raia, vai em frente, segue, supere os obstáculos, nada pode nos impedir. E aí Deus começa a liberar uma unção de cura, de transformação, de mudança, para quê? Para nós seguirmos para o alvo. Você quer seguir para o alvo? Amém? Você quer passar pelos obstáculos? Você quer queimar a largada e ser desclassificado? Então, o Paulo ele dá esse exemplo para nós seguirmos para esse alvo. Então, Deus, eu comecei de trás para frente, né? Agora vamos começar, agora vamos alinhar aqui. Nós estamos nessa corrida, você está nessa corrida. Há uma atenção muito especial, você precisa de muita atenção para não tropeçar nesses obstáculos e seguir sempre para o alvo. Então Deus traçou, o Silvio falou aqui, há uma chave individual para nós. Nós como coletivo somos a igreja Avivamento de Vila Gerte e temos um plano, há um propósito para nós. Individualmente nós também temos um plano. Deus traçou algo para você. Você crê nisso ou não? Deus tem um plano específico para a sua vida? É um plano direcionado, dirigido, traçado? Lá que o Salmo 139:16 fala, eu vou ler para vocês: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro todas essas coisas foram escritas. A tua vida está tudo escrita, não é verdade? Amém? Está escrita a sua vida? Deus determinou dessa forma? Deus orientou você? Você está alinhado? Na realidade você está alinhado com esse plano de Deus? Ou você está seguindo o seu? Porque o que acontece é que às vezes a gente segue o nosso. E você tem livre-arbítrio para escolher, e ele não vai ficar magoado com você. Deus ele não fica magoado com nós. Deus, o amor dele é incondicional. Simplesmente ele traçou um plano, falou: meu filho, vai por esse caminho, que nem a gente faz com os nossos filhos, e todos eles obedecem, amém? Aleluia.
vai por aqui, filho. Não, pai, mas isso é que eu não gosto, não é, né? Então Deus traçou, você vai se você quiser, você segue se você achar que deve. O livre-arbítrio continua com você, você que decide. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Há um caminho, há um plano. Acontece que às vezes nós não entendemos ou não seguimos esse plano. Nós não alinhamos a nossa vida com o que Deus determinou. E aí nós vamos ter sofrimentos. Nós vamos ter problemas mais graves. Não que você fale assim, então se eu estiver no plano não tenho problema. Tem também. Se eu estiver no plano exato de Deus, não vai ter morte. Vai ter morte. Não tem Covid? Tem Covid. Mas é o plano que Deus escolheu para você. Nós precisamos lembrar que nós vivemos no mundo caído. Então, independente do plano que você seguir, se é o seu, se é o de Deus, estamos no mundo que está caído, decaído pelo pecado. O pecado reina. Nós estamos em meio a esse pecado que reina. Então nós vamos ter, infelizmente ou felizmente, vamos passar por essas situações. São os obstáculos dessa corrida. Não tem jeito de burlar esses obstáculos. Nós estamos no mundo caído. Então, você vai falar, então eu vou alinhar agora a minha vida, acabou o problema, nem gripe mais eu pego. Não, você vai pegar gripe, irmão. Talvez até pode morrer de Covid, não sei eu que determino. Então Deus determinou que eu vou morrer de Covid. Deus não determinou que você vai morrer de Covid. Deus determinou um plano e um alvo. Nós precisamos alinhar nossa vida com esse alvo, com esse plano. E esse plano é agradável, é perfeito, é bom. Só que nem sempre nós estamos alinhados com ele. Quem acha que está alinhado com esse plano? Vai levantar a mão. Ricardo, eu estou... Difícil agora, né, levantar a mão. Quem acha? Eu estou alinhado com esse plano. Você vê como que é difícil entender o plano, irmão. É difícil entender o plano de Deus, o propósito, o exato, a linha. Irmãos, eu não sei quanto tem a raia, eu não fui ver, mas a raia deve ser 1 metro, porque o camarada corre ali, não é isso? E a palavra não diz que a porta é estreita e o caminho é apertado? É 1 metrinho ali, né? E eu lembro quando eu bebia que eu ralava os cotovelos no corredor. É estreito o negócio, irmão. É estreito. Mas nós precisamos seguir por esse plano. Então, às vezes é difícil de entender qual que é o plano. O que Deus preparou para mim? O que Deus preparou para você? Você está no plano? Tenho certeza, Ricardo, eu estou no plano. Ricardo, eu nem sabia que tinha plano. Então hoje nós vamos sair daqui dentro desse plano, em nome de Jesus, alinhado com o plano de Deus. Amém? E isso é decisão sua. Isso é decisão de cada um de nós. Eu estava lembrando, quem que já deu a cabeçada naquele vídeo do Play Center? Lembra o Play Center que tinha? Só jovem que lembra disso, né? O Play Center tinha uma casa de vidro, de espelho, não sei como é que é o nome, labirinto, sei lá, e você andava lá dentro, dava umas testadas no vidro lá. Você lembra? Não? Alguém aconteceu isso com alguém aqui já? Aleluia. É aqui a entrada, sai rasgando, toma, né? Às vezes nós estamos assim na nossa vida, irmãos. Nós estamos num labirinto, querendo buscar saída. Mas qual que é o caminho? Por onde que é? Nós não entendemos ainda que Deus tem um plano e traçou o plano e Ele é perfeito esse plano. E nós seguimos nosso caminho. Por quê? Porque eu tive na minha vida um desejo de ser um profissional na área X, Y, Z. E eu quero perseguir isso. As circunstâncias me levou para algum outro lado que eu não entendi, mas agora eu já sou esse profissional e eu sigo. Não, eu decidi ser um empresário e eu sou bem sucedido. Então como é que eu vou largar esse caminho por causa do Evangelho? Irmãos, Deus ele tem propósito específico. Você pode ser um bilionário, mas Deus chamar você para servir índio. E vice-versa, você pode não ter nada e Deus chamar você para sustentar a obra. É Ele que manda. Essa é a loucura de Deus. Pô, não era mais fácil pegar o bilionário e ele sustentar a obra e sustentar todos os indígenas? Por que vai levantar, ele vai ter que sair da empresa, abandonar a empresa, fechar a empresa e ir como missionário? Quem é que sabe? Somos nós que determinamos. Essa é a mente de Deus. Essa é a mente de Deus, sobrenatural. Então, por isso que não é lógica e não é para todos, é generalizado, é individual, é uma chave para cada um, é um chamado para cada um, é uma raia para cada um. E não pise fora, que você é desclassificado, você perde o alvo. Então nós precisamos alinhar a nossa vida com o plano de Deus, entender. E não é, vou repetir, não é genérico, não dá para entender às vezes por que Deus tira alguém que ganha 50 mil por mês para ser um missionário. E faz com que alguém que é desempregado virar um empresário para sustentar esse missionário. Você está entendendo o que eu quero dizer? É uma coisa, na nossa razão, sem lógica.
mas é Deus que determina isso. Por isso que às vezes é difícil alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Por isso que às vezes é difícil entender qual que é o plano de Deus para a minha vida. Por isso que às vezes a gente tem que dar as cabeçadas no labirinto, até entender, Senhor, é por aqui, agora eu entendi. E às vezes demora para entender, por isso que eu falei, quem sabe que está no plano aí, levanta a mão, e ninguém levantou. Aleluia. Qual que é o plano, irmãos? Qual que é o plano? Então Paulo escreve essa carta aos Filipenses, demonstrando isso. Falei, irmãos, vamos firme, forte, ajusta, alinha, há um plano, há um propósito de ganhar almas, de crescer, de romper em fé, de ver os milagres, os sinais. É para a igreja crescer, é para a igreja, para a igreja testemunhar do poder de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus, do que Deus determinou, da palavra de Deus. Simplesmente, se é que a palavra é simples, simplesmente ir e pregar o evangelho, que vai haver transformação, mudança, restauração de vidas. Esse é o nosso objetivo, esse é o plano e o propósito. É para isso que nós somos chamados. Nós acabamos de sair de uma pandemia, onde se levantou nação contra nação, marido e mulher, se levantou nação contra nação dentro de casa, irmãos, homens, mulheres, jovens, filhos, todos entrando em parafuso, por causa de pandemia, porque coisas não estavam tratadas, não estavam estruturadas na palavra, e aí alguns se estruturaram, outros acabou de destruir tudo e desestruturaram mais ainda. Mas Deus, Ele está tratando e trabalhando para quê? Para agora, acabando essa pandemia, acabando esse tempo, nós entrarmos nesse processo de seguir para o alvo. E para quê? E começar a ver cura, milagre, sinal, prodígio, coisas extraordinárias, sobrenaturais, transformação de vidas, libertação. Para quê? Porque nós temos esse objetivo. E o que você tem feito nesse objetivo? Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu plano? Qual que é o plano de Deus para você? Você está seguindo? Você tem seguido? Você está se esforçando para entender o plano? Você está tentando se alinhar com o plano? Você tem buscado em oração esse plano? Quem que está? Amém? Vocês estão ou não? Amém? Também tem esse negócio, né? É que é bem sério, né, irmãos? É muito sério. O homem estava preso, ele estava escrevendo aqui Filipenses, ele estava preso, ele ia morrer. A igreja de Filipenses, ela nasceu no meio de milagres. Você lembra da história? Ela nasceu no meio de milagres, sinais poderosos. O Saulo vamos começar a história do Saulo. Primeiro que ele teve aquele encontro com Jesus. O que ele era? Judeu, hebreu, fariseu, não é? Zeloso, seguia a lei, irrepreensível na lei, não é? Achava que estava convicto, certo, eu estou destruindo esses cristãos aí, essa seitinha aí, ó, essa seitazinha aí que fala que morreu o Messias, essa seitazinha aí que veio aí, um homem morreu e diz que ressuscitou e apareceu para 400 e tantas pessoas aí, e eu vou lá e eu prendo essas pessoas aí, porque não é possível, eles não seguem a lei de Moisés. Eles não seguem a lei, essa turma aí está tudo, tá fora do caminho, eu estou no caminho certo. Essa é a visão de Saulo. Eu estou no plano, Deus me deu esse plano, eu cresci aos pés do Gamaliel, o rabino conhecedor de todas as coisas, me ensinou e eu sou o cara, com toda humildade, eu sou o cara, e eu vou fazer essa obra. Mas aí ele tem um encontro, mas aí ele, numa das viagens dele para colocar cristão na cadeia, ele tem aquele encontro com aquela luz, né, que a luz diz que a luz era mais forte que a do meio-dia, que cega ele, e aí ele fala: o que queres que eu faça, Senhor? Mas quando Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já entendeu tudo, só isso daí ele entendeu tudo. Falou: puxa, esse aí é o Jesus que disse que ressuscitou, é ele. Esse é o Jesus que aquele lá que foi apedrejado, a capa caiu no meu pé, é ele. Ele é o que ressuscitou dos mortos e apareceu, realmente é verdade. Aqui, esse momento caiu toda, por incrível que pareça, a cegueira dele caiu toda, ele ficou cego fisicamente, mas espiritualmente ele viu tudo, enxergou tudo. Olha que coisa contraditória. Ele enxergou tudo ali, porque ele falou: Senhor, quem que é, Senhor? Quem que és tu? Eu sou Jesus, o que você está perseguindo. Ele já entendeu tudo, que ele perseguia era os servos, eram os filhos, né? Era os cristãos. Toda aquela ficha caiu na hora ali. E ele fala: o que queres que eu te faça? O que queres, Senhor?
Ele se entrega ali, falou, eu estou num caminho que eu achei que era o caminho. Eu estou num plano, num propósito, eu estou numa raia que eu estava vendo o objetivo aqui era certa, mas eu estava enganado. Eu estava enganado. E quando ele fala que o que queres que eu te faça, ele dá toda essa declaração. É subjetivo isso, mas ele está declarando ali, Senhor, pode falar o que for para me fazer, que eu vou fazer. Eu entrego tudo, todo esse conhecimento é esterco. Toda essa sabedoria que eu tive, tudo que fui instruído, é esterco, não presta para nada. Eu quero ver a revelação do Senhor, eu quero o conhecimento do Senhor, eu quero a intimidade com o Senhor, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Esse plano que eu estava seguindo era o meu plano particular, estou entendendo? É isso que às vezes acontece com a gente. Há uma convicção em nós que nós estamos no plano, há uma convicção em nós que nós estamos seguindo esse projeto que é de Deus, mas às vezes não é, irmãos. Nem sempre é de Deus isso. Poxa, mas como que pode? Eu estou em oração, eu estou buscando. Olha, eu nunca esqueço do pessoal da Nigéria que veio aqui. E um dos irmãos lá, dos pastores, falou que tinha uma equipe muito forte de intercessão. Se alguém lembrar dessa história, levanta a mão. Tinha uma equipe muito forte de intercessão na Nigéria. E eu não lembro se era 6, 8. E aí os intercessores oraram e deram uma direção. E os 8 intercessores estavam enganados. Intercessores, presta atenção, hein? Quer ver? E ele fala, eram intercessores experientes. O diabo vem como anjo de luz, irmãos. Ele pode querer nos enganar. Por isso que nós precisamos ter essa atenção. Nós precisamos ter esse discernimento e buscar e confirmar e continuar em oração. Por quê? Porque nós estamos falando de um plano, nós estamos falando de um propósito, de um alvo, nós estamos falando de perseguir esse alvo, que onde nós vamos passar por vários e vários obstáculos. Você passa por obstáculos no seu caminho, não? Vários obstáculos, vários. Mas o Senhor vai nos dar vitória, amém? Amém? O Senhor vai nos dar vitória. Nós vamos crescer e aprender a seguir esse alvo, nós vamos perseguir esse alvo em nome de Jesus. Porque o Senhor tem isso para nós, o Senhor tem isso para a sua igreja. Nós não somos filipenses, né? Nós não somos os filipenses, essa igreja aí que foi fundada numa das missões dele, de Paulo. Vocês lembram que havia uma adivinha, uma mulher adivinha, que falava, esses são os verdadeiros filhos de Deus. E por 3, 4 dias eles estavam fazendo a obra ali, evangelizando, né? E aquela mulher falando o quê? A realidade, não era verdade isso? O espírito de adivinhação, não era pelo Espírito Santo, mas era o espírito de adivinhação. E Paulo repreendeu aquele espírito, libertou aquela mulher dava dinheiro para os donos ali, para os líderes daquela cidade, foram presos. Depois da prisão cantaram, adoraram, as prisões se romperam, né? Houve o terremoto, quebrou as cadeias, eles foram livres, libertaram lá, salvaram o carcereiro. Em meio aos sinais surgiu essa igreja de Filipenses, em meio aos sinais. Só que essa igreja já estava enfraquecida, com medo e desanimada, porque Paulo estava preso. Você percebe que os caminhos, os obstáculos vão acontecendo? O Daniel disse aqui, é de Deus, né, Daniel? Que é tempo. Amém, Daniel? É tempo. Será que nós vamos perder de novo o tempo, irmão? Não podemos perder o tempo. Não perca tempo. Não perca tempo, porque na corrida, segundos, você perde para o seu adversário. Não é assim? Se olhar de lado, trocou a respiração, errou na respiração, o cara te passa. E essa não é a igreja, né? Quem te passa é o inimigo. Nós, cada um, estamos seguindo o nosso plano. Nós estamos dentro da nossa raia. Amém? Estão entendendo? Quer dizer? Estão entendendo, irmãos? Nós estamos de um plano, nós estamos em um processo. Deus traçou. E nós não podemos nem errar a respiração. Se errar a respiração, ele passa. E ele derruba, nós desclassificamos. Porque é só o primeiro que ganha essa parada aqui. Só o primeiro que ganha essa batalha. Só o primeiro que ganha. Então nós não podemos nos perder na corrida. Amém? Temos que estar firme, seguindo para o alvo, em nome de Jesus. Você está firme? Amém? Está firme? Firme, porque os planos do Senhor são mais altos. Então nós traçamos planos. Eu tracei um plano para a minha vida, né? Uma vez eu jogava num time aqui do Santa Maria, mas um dia eu joguei tão bem que eu falei assim, eu posso ser o Pelé. Já falei isso. Nossa, tirou barato da minha cara agora, dá licença. Mas 13, 14 anos de idade, né? 13, 14 anos de idade, entendeu? E eu falei, rapaz,
nem o Pelé fez isso que eu fiz, aleluia. E aí a gente traça planos, e planos são frustrados. É verdade que cada um deles que foram frustrados, nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos, mas também pode ser que nós nos ferimos, geramos traumas em nós mesmos, não é isso? Porque fomos frustrados com planos que não era de Deus. Se eu tivesse uma orientação, se eu fosse orientado antes, falar ali, cara, é o seguinte, você pode até ser que nem o Pelé, mas o seu chamado não é esse. Está entendendo? Então, nós nos enrolamos, nos frustramos, machucamos e perdemos o alvo. E aí vivemos uma igreja num tempo onde a unção tá poderosa, o poder é liberado, nós podemos seguir o chamado, porque, irmãos, entre seu Neymar e seu Ricardo, eu sou mais o Ricardo, irmão. Hoje, sem dinheiro, aleluia, nesse patamarzinho aqui de dinheiro, de cabelo, né? Para mim tá ótimo. Por quê? Porque eu li uma matéria que ele parece que foi silenciado lá, com 40 milhões, eu não sei quanto, para não falar da fé dele. A fé dele, que na realidade é só a faixinha aqui, 100% Jesus, na realidade, né? Só para tirar a faixinha, 40 milhões não sei do que. Então, irmãos, foi pago para negar a fé. Eu vou pôr assim, como negar a fé, mas na realidade o dia a dia dele não demonstra que é um cristão, né? Mas aqui não é o objetivo nosso. Estou querendo dizer o seguinte, o plano de Deus para nós, ele é perfeito. Se você se encontrar nesse plano, se você entender que é o chamado e seguir ele, irmãos, essa é a alegria que Paulo fala. Essa é a alegria da vida, sabe? É ser 100%, é ser completo, total, no quê? Assim, seguir o alvo, simplesmente andar na raia. Ricardo, mas eu também falei nessa época aí de seu Pelé que eu queria ser conhecido. Por quê? Porque eu ia passar 30, 40 anos na terra, 70, e nem quando eu morresse, ninguém ia me saber quem eu era. Eu falei, poxa, que vida estranha, né? Passo pela terra, depois passou os 30 anos, ninguém nem mais conhece o Ricardo. Então, cabeça de criança, né? E eu falei, poxa, eu quero ser conhecido. Hoje a ideia já não é querer mais ser conhecido, a ideia é tornar Jesus conhecido, amém? A ideia é levar o nome de Jesus ao conhecimento de todos, e não só o nome, porque muita gente já conhece o nome, mas não entende o poder, não entende a glória, não entende a graça, não entende a presença, não entende essa transformação que ocorreu em nós, não entende que é melhor ser o Ricardo do que o Neymar, nem financeiramente. Por quê? Porque é Deus, só é Deus que pode transformar isso. Então nós queremos levar a Jesus a essas vidas. Então nós somos a igreja escolhida para isso, amém? Você é o homem e a mulher escolhido para isso. Ricardo, é para o mundo? Eu não sei se é para o mundo. Talvez alguém de vocês é para o mundo, talvez outros é para o bairro, talvez outros é para a família, talvez outros é para o vizinho, eu não sei. Esse é o plano de Deus que vai te chamar, que vai te orientar. É essa intimidade que vai levar você a entender o plano e o chamado, para você alcançar esse alvo. Você está disposto a isso? Amém? Está disposto? Você acha que é legal, que é gostoso, que é prazeroso? Você acha que esse sofrimento traz alegria? O prazer de Paulo era sofrer por Cristo, irmãos. Nós precisamos de uma revelação dessa, sofrer por Cristo, sofrer com Ele, ser crucificado com Ele. Nós precisamos entender, às vezes, por revelação isso, porque, poxa, não caiu a ficha para mim isso, Ricardo. Como é que é esse prazer de sofrer aí? Amém? Quem está seguindo o alvo aí? Quem entende o alvo? Quem entende o propósito, o seu plano? Quem que entende aí o que Deus chamou você para fazer? Eu já falei aqui que eu fiquei 3 anos passando por uma empresa para entender que era para mim vir para cá depois, olha só. E aí só murmurando e reclamando, né? Essa parte depois vocês cortam. Murmura e reclama, né? O presbítero não pode murmurar e reclamar, né? Murmura e reclama, não entende, Senhor, o que está acontecendo? E Deus está trabalhando de uma forma extraordinária e nós não estamos entendendo. Então, por isso que às vezes as situações acontecem, descansa no Senhor. O Paulo fala em Filipenses, não andeis ansiosos, entrega a situação, a perseguição, qual que for o problema, entrega, porque Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando. O Gilson acho que deve lembrar de uma época aqui que tinha os tijolinhos ali. Quem lembra dos tijolinhos ali para pagar o tempo? E um dia eu e o Gilson conversando, né? Eu fiz assim, mas não tinha WhatsApp aí.
Era aqui mesmo, né? Nós conversando, falou, mas só pede dinheiro, Ricardo, essa igreja só pede dinheiro, misericórdia, né, Gilson? O que está acontecendo? Vamos falar com o pastor Israel. E eu fiquei uma semana reclamando, não entendendo o propósito de Deus, está entendendo? Quando a gente não entra no eixo, não está na raia, está pisando na raia, não está de acordo, não está entendendo o plano, o propósito, não está entendendo o alvo. Por quê? Porque nós somos carnal, irmão, muitas vezes nós somos carnal, não entendemos o espiritual. E aí todo mundo que ofertava para os tijolos, Deus abençoava de uma forma lá, e o Jesus foi falar com o pastor, e aí? E aí que o pessoal está falando, pastor, pede mais dinheiro, pastor, pede mais. Pede mais, porque quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. E nós reclamando e murmurando. Estão entendendo? Porque há um propósito, Deus está levando a igreja a um propósito e nós não estamos entendendo. Não estou falando hoje do dinheiro, estou falando hoje do propósito do evangelismo, de levar a palavra, de ganhar alma, de transformar vidas, de curar pessoas, de pôr a mão nas pessoas e ver a cura, de ser ousado como o Silvio foi. Você vai ser curado e o médico vai ficar espantado, e amém, e está sustentada a palavra, no nome de Jesus, não na dele. Então, e às vezes a gente perde esse tempo, por quê? Porque não entendemos, estamos carnais e não entendemos o espiritual que Deus está fazendo. Estão entendendo, irmãos? Não estou chamando você de carnal, não, estou falando para você vir para o plano que Deus tem para você. Se alinha com esse plano, se alinha, porque vai ser poderoso, extraordinário, vai ser maravilhoso, vai ser uma vida diferente, irmãos, é uma vida de alegria, de regozijo. Ele fala para Filipenses, regozijai-vos, porque o Senhor está sendo pregado, a palavra está sendo pregada, pessoas, você não sabe, mas pessoas estão sendo tiradas do inferno, com a sua palavra, com a sua oração, com o seu testemunho, viu, irmã? Com o seu testemunho, está saindo pessoas do inferno por isso, irmão, que hoje nós não vemos, mas é o alvo. Deus está fazendo, e Ele está te usando e vai usar, mas você precisa se dispor, você precisa se alinhar, você não pode queimar a largada, tá entendendo? Você tem que sair no tempo certo, você não pode pisar na raia. Quem está disposto? Você tem que superar os obstáculos, você tem que encarar as evódias do dia a dia, e a Sintique, né? Para quem não entendeu, duas irmãs que estavam brigando lá, mas o nome está no livro da vida, irmãos, são coisas pequenas, né? A gente fala café pequeno, coisas simples, de soluções fáceis. Perdoa, porque o alvo é lá, segue em frente, libera aqui, resolve aqui, o alvo é lá, vamos para cima, resolve aqui embaixo as tretas aqui, o alvo é lá, o importante é lá. Vai magoar, vai machucar, dói, fere, passa metiolate. Não tem mais metiolate, né? Tem? Não arde só, né? Passa metiolate que não arde mais. Olha, até isso nem arde mais, irmão. Tão simples, o alvo é lá. Vamos seguir em frente, vamos fazer o que Deus chamou, vamos cumprir o propósito de Deus para a igreja da Vila Gerte. Não é para exaltar o pastor Misael e nem o avivamento bíblico, nós não estamos preocupados com isso não, nós queremos ganhar alma, nós queremos ver as pessoas serem salvas, nós queremos a nossa família salva, nós queremos retirar as pessoas do inferno, amém? Você quer isso? Retirar, você foi chamado para isso? Fala assim, eu fui, levanta as duas mãos, porque você foi, eu fui chamado para tirar pessoas do inferno em nome de Jesus, aleluia. Mas eu não tenho dom, irmão, eu não tenho dom, Senhor, eu não tenho talento, Senhor, como é que eu vou fazer? Irmão, abre a boca, é Ele que vai encher, eu também não sei como é que é. Abre a boca, segue em frente, vai falando, vai tomando as invertidas aí das pessoas. Ricardo, não quero que você fale da palavra para mim, amém, eu vou só orar. Alguém vai falar, eu quero que você fale da palavra, eu quero aprender. O que está acontecendo aí no seu... Eu quero. Como é que você perdeu o emprego, perdeu gente, morreu gente na pandemia, você está feliz? As pessoas vão querer saber. E você tem que estar pronto para falar. E você tem que ser ousado para falar, amém? Ousado para ir, ousado, vai, irmão, com sabedoria, com humildade. Paulo fala também, sejam humildes, vai com humildade. Fala, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi entes queridos. Não, claro que ninguém fica feliz com isso, ninguém fica feliz porque brigou com a esposa, ninguém fica feliz porque os filhos não estão de acordo, ninguém fica feliz porque há nação contra nação dentro de casa, aleluia, o marido e a mulher com problema, ninguém fica feliz com isso. Porém, isso é café pequeno, resolve, perdoa, confessa, ajusta a linha, alvo, amém? Alvo, lá na frente que é o nosso propósito, é o alvo do Senhor, é a salvação nossa particular, amém, mas é vidas, é almas, é propósito, é plano, é o que o Senhor chamou para nós fazermos. Irmão, e eu vou dizer para você, viu,
se tem uma coisa que nos dá alegria é fazer a obra. Quem concorda comigo? Se tem uma coisa que dá alegria é evangelizar, é falar de Jesus, é alguém dar uma invertida em você e você ir para casa chorando lá de vergonha porque você foi exposto na frente das pessoas. E depois você vai falar, glória a Deus, eu sofro por Cristo. Isso porque ninguém, né? Foi só sentimental, não foi físico, né? Sofrer com Cristo, não é isso? Então, fazer a obra é um negócio extraordinário. Fazer a obra dá alegria, dá prazer. É chover no molhado, eu falei isso para vocês sabem disso. Entrar no ônibus, sentar com problema de saúde, problema na família, problema de dinheiro, problema de pagar conta, e aí alguém senta do lado, quer falar com você, você não quer, até que entra o assunto de Jesus, você fala de Jesus, a pessoa sai, né? Que bênção foi, mas na realidade quem tratou foi você, tá entendendo? Quem foi restaurado foi você. Você fala de Jesus e é restaurado. Isso é a loucura do evangelho. Você evangeliza uma pessoa e cura ela de um problema que você tem. E o seu continua, glória a Deus. Aleluia. Aí é Deus que sabe, irmão. Vai fazer o quê? Eu não posso orar por cura porque eu estou doente. Irmão, eu conheço um monte de gente que está doente, morre com a doença e curou um monte de gente. E amém, porque Deus é que sabe. Essa é a loucura do evangelho. Tem coisa que a gente não entende. Faça a obra, cumpra o plano. Eu estou tossindo aqui com asma, né? A Jane está com asma? Tava, né? Aleluia. Eu estava tossindo com asma, corrigido aqui, quase que eu caio aqui de cima agora. Amém, mas é assim mesmo, não deixa a palavra contrária não, irmão. Repreende mesmo, rejeita em nome de Jesus. Porque, como é que eu vou orar se eu tenho asma? Eu vou orar para alguém que tem asma, irmão. Se Deus pôs a cura na sua mão, ou direcionou aquilo, vai e faça. Como é que eu vou orar por alguém por financeiro, se eu estou com as contas tudo endividada, com problema? Irmão, Deus mandou, ora. O Jó foi abençoado na hora que orava pelos inimigos, pelos amigos, não foi isso? Amigos. Então, são coisas que nós às vezes não entendemos. São coisas que às vezes não dá para entender. É o plano de Deus, é o propósito. Então, esses são os planos mais altos do que o nosso. São planos mais altos que nós não entendemos. Então nós temos que nos alinhar com esses planos. Amém? Dá para alinhar hoje? Dá para sair daqui alinhado? Alinhado com o plano de Deus? Dá para trazer um convidado domingo que vem no culto? Esse é o propósito, esse é o plano. Trazer um convidado. Ou melhor, visitar. Eu lembro uma vez o pastor falou assim: se um dia a igreja estiver vazia aqui e todos estiverem na casa de alguém evangelizando, eu vou estar feliz. O pastor Misael falou isso. Porque aqui, tudo bem, aqui é um momento de adoração, né? Que nós recebemos essa unção que aconteceu aqui, esse poder, essa liberação, esse renovo, esse fortalecimento extraordinário, excelente, ótimo, fundamental. Irmãos que estão em casa aí, fundamental, porque não essa unção nem sempre alcança da mesma maneira que existe aqui na nossa casa, através da live. Mas nosso plano não é encher a igreja, nosso plano é converter almas. Se a pessoa, né, eu conversando com o irmão, ele falou assim que ele estava numa festa entre amigos, né? E aí ele falou, não vou nem falar de Jesus, só eu aqui convertido, todos, né? Ninguém aqui convertido, nem sei se estavam bebendo alguma coisa ou não, mas ninguém convertido. Eu falei, não vou nem falar nada. Passou o dia e alguém fez um comentário. E ele falou, se eu falar para o pessoal vir na igreja, ninguém vai querer vir. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, eu vou na sua casa e a gente conversa sobre Jesus. Aí todos quiseram, tá entendendo? Todos quiseram a visita, porque todos têm sede de Jesus. O que acontece é o que eu falei semana passada lá na Santos Dumont. O evangelho, não o evangelho palavra, o evangelho do evangélico nosso, a forma de nós falarmos do evangelho, a forma que os maus testemunhos deram do evangelho, as pessoas que deram mau testemunho, ele criminalizou o evangelho, criminalizou os evangélicos. Talvez estou pegando meio pesado aqui, mas a ideia é para impactar mesmo, porque o testemunho do evangélico é muito ruim. Nosso testemunho, né, estou generalizando, é muito ruim nosso testemunho. E às vezes a pessoa fala, eu vou na igreja com esse camarada aí, tá entendendo? Então às vezes é melhor você mostrar o evangelho, mostrar Jesus para a pessoa. Aí quando a pessoa vem aqui, ela fala assim, nós somos um grande hospital, sendo restaurado, renovado, fortalecido,
né? E dando melhores testemunhos, amém? Então, esse é o plano, esse é o propósito, esse é o foco, esse é o alvo, levar o Evangelho. Se a pessoa vir aqui, é interessante, importante, mas se ela for salva é que importa, porque não adianta vir aqui e não ser salvo, não adianta vir aqui e não ter comunhão com Deus, não adianta frequentar a igreja, ser mais um religioso, ou mais uma religião, não adianta. Você tem que levar para ela uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade com Jesus através do Espírito Santo, amém? Amém? Está disposto a isso ou não? Vamos. Quem vai faltar no culto que vem? Porque vai estar fazendo, agora o pastor vai puxar meu dedo, quem vai fazer um evangelismo, quem vai estar numa casa evangelizando, aleluia, não precisa falar bem não, só se Deus te mandar, tá bom? Aleluia. Então, às vezes nós vivemos uma vida fora desse plano, irmãos, fora desse propósito, e quando nós estamos fora desse propósito, há uma tristeza, há uma frustração. Quando nós estamos no propósito, ainda que haja tristeza, nós não somos frustrados. Está entendendo? Porque Deus é que controla, Deus é que direciona. Se eu não conseguir cumprir algo porque Deus não me orientou, não me direcionou, eu não vou ficar frustrado. Pô, eu queria muito ser o Pelé branco. Eu queria muito, né? Mas depois que eu entendi que não era o propósito, não era o chamado para mim, não era o que Deus tinha para mim, eu falei, poxa, então não há mais tristeza sobre isso. Tá entendendo? Por quê? Porque eu sei que o que Deus tem para mim é melhor. O que Ele traçou para mim, que às vezes aparentemente é muito inferior, é o melhor para mim. É o que Ele chamou para eu para fazer. Então, quando Ele chama você para fazer e você entende e se alinha com isso, é a alegria, é a satisfação do Senhor. E aí a Bíblia fala que a tristeza salta de alegria, e é isso que acontece. Vem a tristeza, vem os problemas, vem as confrontações, vem situações adversas, mas nós administramos aquilo, porque Deus permite, porque o Romanos não fala que tudo contribui para o bem, e o quanto que é importante esse sofrimento, o quanto nós crescemos com o sofrimento, o quanto nós amadurecemos com o sofrimento, o quanto é importante nos alinharmos dentro dessa raia para nós seguirmos no alvo. Então é importante, nós entendemos que até a tristeza Deus permite para que nós sejamos alinhados, renovados, fortalecidos e restaurados. Está entendendo? Então é um outro tipo de vida. É um outro tipo de vida com Deus, quando traçamos o propósito. Amém? Você consegue saltar de alegria na tristeza? Na realidade não é nós que saltamos, é a tristeza que salta de alegria. É isso que diz o Salmo. A tristeza salta de alegria. Nós somos emocionais, nós temos emoção, vamos entristecer, vamos passar por momentos. Mas o Senhor está conosco. Aleluia. Eu queria, já estou levando aqui para o encerramento, mas só lembrando da prisão do Paulo, incentivando aquela igreja, eu fiz um paralelo com Jonas preso no peixe, na barriga do peixe. Ali ele gritou, a Bíblia fala que ele gritou, ele fala, gritei do inferno, eu gritei e eu clamei e Deus me ouviu. Mas você percebe que ele não estava no plano de Deus. Deus, ele não tinha traçado aquilo para Jonas, não é verdade? O que ele falou? Jonas, Nínive. Ficou do lado. Ele traçou o plano dele. Nós não estamos aqui vendo o porquê, os motivos, quem eram os ninivitas. Não estamos aqui traçando isso. Nós estamos falando, há um plano para você, Jonas. E você vai salvar 120 mil pessoas. Alguém orou, pregou e salvou 120 mil pessoas? Alguém? Fora o Jonas, Daniel? Acredito que não. Eu tenho o Billy Graham, né? Aí já, né? Aí é outro papo, né? Já mais recente. Mas a Bíblia não fala ninguém que orou e converteu 120 mil pessoas, irmãos. Ninguém que pregou a palavra. E ele não quis esse plano, ele experimentou correr, ele preferiu correr do plano. E aí ele se viu preso, só para exemplificar o que acontece às vezes com a gente. Nós não estamos no plano, nós estamos presos. Se não está no plano, está preso em alguma coisa. Com certeza não é dentro da barriga do peixe, mas estamos presos em algumas situações. Por isso precisamos alinhar com esse plano, estão entendendo? Precisamos alinhar, porque vai haver vida em nós. Levar o Evangelho traz vida, sabe? Vida de Deus no seu espírito, na sua alma, no seu coração. Isso vai gerar vida em você. Então, nós precisamos prosseguir aí para esse alvo, irmãos. Prosseguir para esse alvo, alinhar a nossa vida com essa vida que Deus traçou para nós. Amém? Está disposto? Dá para encarar?
Amém? Quem está na barriga do peixe aí? Fala amém. Misericórdia, né, irmão? Acho que a maioria de vocês viram aí um vídeo aí ontem. Eu recebi ontem, sexta-feira, da ocitocina, né? Engraçado, interessante, poderoso, profundo aquilo, né? Todo mundo sabe o que é ocitocina, não? Através do vídeo, se alguém não souber, eu vou contar a história. Alguém não sabe o que é ocitocina? Não? Todo mundo sabe? Amém? É um hormônio liberado lá durante o parto, né? E durante o parto, quando a mulher tem aquela dor violenta, ela é liberada essa ocitocina, que ela é um hormônio que dá uma satisfação, um prazer, uma alegria na vida da mulher ali, por isso que ela tem aquele amor tão profundo por aquela criança, né? E fizeram uma pesquisa aí sobre o serviço desinteressado, alguém que serve alguém desinteressado e sem querer algo em troca, né? E ele fala nesse estudo que a pessoa, deixa eu lembrar da história, que a pessoa parece que ela está num drive-thru e atrás tem alguém que ela vai tomar um café, e aí ela fala para pagar o café dela e pagar o café da pessoa de trás e falar que Jesus ama ela. Olha o detalhe, falar que Jesus ama ela. E aquilo ele fala que sai uma adrenalina dele naquilo porque ele abençoou alguém, né? Você já sentiu essa adrenalina? Quando você ajuda alguém, quando você ora por alguém e alguém é curado, Silvio, a ocitocina estava pegando aqui no Silvio, né? A ciência chama de ocitocina, nós chamamos de poder do Espírito, né, Silvio? Aleluia. Mas, por quê? Porque nós estamos ajudando alguém incondicionalmente, eu não quero nada em troca, eu quero elevar o Evangelho, abençoar pessoas, salvar vidas. Então isso, quando nós fazemos isso, é liberado esse poder em nós, essa unção do Espírito, chamado pela ciência de ocitocina, amém? E esse estudo fala que a pessoa que fez isso, ela é liberada esse hormônio nela. A pessoa que recebe também é liberado. E a pessoa que viu, que era o caixa, que pagou ali, também é liberado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a alegria, por isso que a tristeza salta de alegria, porque nós estamos fazendo a obra de Deus, irmão. Não estou pagando o café. Não estou pagando só o café da pessoa. Estou levando a pessoa a uma salvação eterna, tirando ela do inferno. Olha o nível de ocitocina que vai ser liberado em nós por causa disso. A pessoa chegar para você e falar assim: Ricardo, se não fosse você, eu estava perdido, eu estava no inferno. Já pensou? Daniel, se não fosse você, sua oração, se não fosse você de joelho, às vezes você não vai nem aparecer, que não é essa a ideia. É algo incondicional, é algo sem retorno, não é a ideia do retorno, a ideia é dar com a mão direita o que a esquerda não precisa saber, a ideia é abençoar as pessoas. Então, isso vai trazer uma mudança na nossa vida espiritual, irmãos. Vai trazer uma mudança. E quando eu falo aqui, talvez você vai falar: Ricardo, parece que a igreja não faz nada. Não, faz bastante, mas faça mais, libera mais, penetre mais na vida das pessoas para levar o Evangelho, amém? E eu lembrei também de um senhor que morreu aí há uns 5, 6 anos atrás. Eu anotei o nome dele aqui, que ele é Nicholas Winton. Alguém já ouviu falar dele? Nicholas Winton. O Schindler já, né? Aquele da lista de Schindler, do filme, que libertou muitos judeus. Esse Winton aqui, Nicholas Winton, uma vez eu assisti um vídeo dele que foi o seguinte: chamaram ele para não avisaram ele, mas chamaram ele para uma reunião num teatro. E o teatro estava cheio de gente, ele não sabia o que ia acontecer. E ele tinha libertado lá com 8 vagões de trem, libertado acho que 670 crianças, de pessoas que eram judeus que estavam sendo mortos na guerra e tal, no nazismo, e ele libertou 8 vagões de crianças. Essas crianças cresceram, se formaram, e eles estavam todos, a citocina está chegando, ó. Eles libertaram, eles cresceram e eles estavam todos naquela plateia, E aí eles fazem uma homenagem àquele homem, só que aquele homem não sabe que todos ali eram pessoas, crianças que ele tinha salvo. Todos, irmãos, 669. E ele nem sabia e não estava interessado, porque alguém descobriu, porque foram fazer uma limpeza na casa e ele tinha o registro, porque era importante, e precisava dos registros das crianças. Então, quando descobriram, falaram: vamos fazer homenagem. E aí a moça fala assim: quem foi salva por ele, fica de pé. E aí todo mundo ficou de pé. Os 669 estavam lá de pé, irmãos.
E aquele homem começa a chorar, falou, pô, mas eu não fiz nada por isso, não foi por troca. Foi porque eu quis salvar as crianças. Eu não sei se você está sentindo ocitocina, eu estou. Esse é o prazer do Evangelho, irmãos. Salvar vidas do inferno. Salvar pessoas do inferno, irmãos. Escrever o nome deles no livro da vida. É o nosso chamado, é o nosso foco, é o nosso alvo. Aleluia. Você quer esse chamado para você? Você quer ter esse chamado? Você já tem, irmãos. Esse chamado já é teu. Esse chamado já é teu. Já é para você isso daí. É só você avaliar se está alinhado com Deus. Segue em frente para o alvo. Não pisa na faixa. Não seja desclassificado. Siga em frente. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Feche os seus olhos. Paulo também fala nessa carta que para nós seguimos sem murmuração, sem contenda, inculpáveis diante de Deus. Inculpáveis diante de Deus, filhos inculpáveis diante de Deus, no meio da geração corrompida. Irmãos, é a nossa história de hoje aqui. Essa história do Paulo é a nossa história de hoje. Siga em frente, inculpáveis. Porque nessa época se falava muito em circuncisão. E a circuncisão era no corpo, mas a nossa circuncisão é no coração. Você tem essa circuncisão? Você está marcado pelo Senhor no seu coração? Você está marcado? O Senhor te marcou. Se o Senhor não te marcou, Ele vai marcar. Essa experiência vai ser inesquecível para você sempre que estiver seguindo o alvo. Opa, meu coração está marcado. Meu coração está marcado. Eu vou seguir em frente. Seja lá qual for os obstáculos, vou seguir em frente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu, Pai. Nós não entendemos a tua escolha, Pai. Nós não entendemos porque o Senhor nos escolheu, porque nós não merecemos ser escolhidos, não merecíamos. Talvez nunca vamos merecer, por tudo que nós vamos fazer ainda, Pai. Ainda não é um merecimento justo para o Senhor ter nos escolhido, salvado, libertado, restaurado, enviado, usado, liberado os dons, talentos. Nós não entendemos, mas nós cremos, Pai, e é isso que importa. Nós cremos, acreditamos e vamos seguir em frente, Senhor, rumo ao alvo, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor deu talentos, dons, Senhor, nas nossas mãos. Essa igreja é uma igreja de talento, é uma igreja, Pai, de poder, de autoridade no Teu nome, Senhor. É uma igreja que está crescendo no Senhor, Senhor, na força do Seu poder, na sabedoria do Senhor, na graça do Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Toma o Teu povo nas Tuas mãos e nos alinha com a Tua vontade, com o Teu plano. O Teu plano está perfeito. O Teu plano, Pai, é agradável, é sobrenatural. Seu pensamento está acima dos nossos, Senhor. Nos alinha como igreja do Senhor e individualmente cada um de nós, para nós seguirmos o Teu plano, para nós, Senhor, estarmos diante da Sua vontade, do Teu querer, Pai, em nome de Jesus. E nós somos gratos, Pai, por ter nos escolhido para este plano, Senhor, ter nos escolhido, Senhor, ainda quando não merecemos, ainda quando não somos fiéis. Senhor, o Senhor continua fiel, Pai, aleluia. O Senhor continua fiel. O Senhor é fiel, Pai, para nos fazer, Pai, e nos conduzir, e, Senhor, fazer nós cumprirmos os Teus planos, Senhor, cumprimos os Teus propósitos. Nós ainda demos muito de Jonas, Pai, nós corremos muito do Senhor, Senhor, nós andamos muito para trás, Senhor, mas o Senhor ouve o nosso clamor, mesmo que nós clamamos do inferno, Pai, do profundo do inferno, como disse o Jonas, na situação terrível que ele estava vivendo. O Senhor ouviu e o Senhor deu outra oportunidade. Então nós estamos aqui para seguir essa oportunidade, Pai, aleluia, como igreja do Senhor. Eu não sei o que cada um vai sair daqui, Pai, e vai fazer.
Eu não sei o que cada um vai orar daqui para frente, Senhor. Eu não sei como cada um recebe essa palavra nessa noite e as atitudes e ações que eles vão tomar. Se nós vamos ficar ainda dentro desse labirinto, sem saída, ou sem encontrar a saída, ou se nós vamos, Pai, clamar ao Senhor e buscar nos alinhar com a Tua vontade. Nós somos, Pai, estamos aqui, Senhor, para seguimos a Tua vontade, Senhor. Deixamos o livre-arbítrio de lado e seguimos a Tua vontade e os Teus planos, Pai. Aleluia. Então, Senhor, que seja liberado essa unção sobre nós, sobre a Tua igreja, o Teu povo. Nós não somos a igreja de Filipos, Senhor, mas nós somos a igreja de Vila Gerte, é a Tua igreja, e é a Tua noiva, e nós estamos nos preparando para o Seu retorno. Então nos leva, Pai, nos leva, Senhor, para cumprir todos os passos, Pai, e superar todos os obstáculos e chegar nesse alvo em nome de Jesus. Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, amém. Irmãos, senta um minutinho, a live aqui está sendo encerrada, então nós aqui vamos continuar mais um minutinho aqui, mas a live está sendo encerrada. Deus abençoe a sua vida nessa semana. Fale ao Senhor, converse com o Senhor, busque saber se você está exatamente no plano, na vontade de Deus, o que está fora, se você está pisando em algum momento na raia aí para ser desclassificado. O Senhor, se você foi desclassificado, irmão, Deus vai fazer outra Olimpíada para você, amém? Vai ter mais uma oportunidade para você seguir aí para o alvo, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não entrega a nós, Ele não desiste de você, amém? Deus abençoe sua vida, fica na paz do Senhor, excelente semana em nome de Jesus, amém?